Tá. Olá, pessoal. Meu nome é Dele Henrique, eu sou o coordenador de projetos da equipe Aqui Projetos. E hoje eu estou falando com a Rayala, que ela pretende construir a casinha que está a nossa proposta de casinha. Agora eu queria saber da Rayala o que ela pretende, quais são os passos e como ela está a vida dela hoje e como vai ser essa construção, e aí a gente vai desenvolver. Tudo bem, Rayala? Olá, tudo bem? Então, eu estava pesquisando projetos e plantas de casa pequena, com custo barato, que caiba no orçamento, sem causar grandes danos. Então, eu encontrei o site de vocês, encontrei vocês primeiro no YouTube, e gostei muito do projeto, foi quando eu entrei em contato. Eu e meu esposo, nós tínhamos um imóvel, que também é aqui em Tinguá, eu moro no Rio de Janeiro, que também é aqui em Tinguá, só que de difícil acesso. A rua com muitos buracos, quando chovia, o carro atolava. E quando veio a gestação, a gente teve que pensar num novo passo na nossa vida. Eu saio cedo para trabalhar, 10 para as 6 eu já estou no ponto para pegar o ônibus para ir para o trabalho. Então, assim, com neném pequeno, com uma rua com dificuldade, se torna mais difícil. E a minha mãe, ela mora mais perto da pista, ela tem um imóvel que tem um terreno bem grande, e a minha mãe, ela é muito, muito me auxilia nesses momentos, né? Eu acho A que... minha também. Que bom. Então, assim, nós resolvemos ficar mais próximo. Foi quando surgiu a vontade, o desejo de construir uma casa. Mas quando a gente constrói sem planejamento e sai construindo, a gente gasta muito e às vezes não consegue alcançar o resultado. Então, antes de começar, a gente resolveu pesquisar. Foi assim que eu cheguei até vocês. Pô, que bom, porque assim, você falou um ponto que é muito importante. As pessoas constroem uma percepção, infelizmente comum, que planejar, projetar sai mais caro. Eu não sei porque, assim, esse é o senso comum. A maioria das pessoas acredita que um projeto faz com que a casa fique mais cara, mas é exatamente o contrário. A gente tem umas publicações acadêmicas que mostram que uma construção sem planejamento ela custa no mínimo 30% a mais do que uma casa planejada. E quando a gente fala em construção, a gente fala em algo muito caro, é algo que envolve muito dinheiro. Normalmente, uma construção de uma casa de um padrão normal a elevado, cada dia de obra custa na faixa de R$ 1.000. E isso assusta muita gente, mas é fato. Então, você pega uma casa aí que o custo de construção é na faixa de R$ 200.000, ela leva em torno de 200 dias para poder ser construída. Então, a gente arredonda que o custo médio de uma obra de um porte maior é em torno de R$ 1.000 o dia. E o que acontece? Qual é a proposta dessa casinha? A proposta dessa casinha é a otimização do processo. São processos que a gente conhece na construção civil, que são mais barato possível, metodologias que a gente associa à própria mão de obra da pessoa, para que a gente possa otimizar o custo. E assim, quando a gente fala em mão de obra da pessoa, muita gente fala, poxa, mas eu vou pegar na massa e vou colocar a mão. Não, não é necessariamente isso. Cerca de 60% de uma obra desse tipo é planejamento, não é execução. Muita gente simplesmente pensa a obra em si como execução e não como planejamento. A minha proposta aqui é te ensinar a planejar a sua obra, entendeu? É Sim. você poder coordenar o seu tempo e coordenar o tempo de outras pessoas. Então, o que eu quero te propor é você receber o projeto completo, desde que eu te ensine e a gente possa também ensinar as outras pessoas, entendeu? Sim. Aí a gente pode fazer algumas lives juntos, onde eu vou te ensinando e assim as outras pessoas também vão aprendendo, tá entendendo? Você vai ganhando conhecimento, já que você é a primeira aluna, tá entendendo? E a gente vai gravando para as outras pessoas aprenderem, entendeu? Aí você vai ver que existe um mundo muito maior em relação ao planejamento, e que você consegue otimizar muito da sua obra e reduzir muito o custo a partir do momento que você sabe o que vai ser executado, entendeu? Uma obra, ela não é algo tão complexo que não dá, assim,
não é impossível as pessoas aprenderem, qualquer pessoa de qualquer área pode entender a dinâmica de uma obra, mas também não é tão fácil que você consegue fazer sem ter as instruções básicas, entendeu? Então, assim, primeiro eu quero te mostrar o mundo que é uma construção, o que é uma obra. E a partir daí, eu vou começar a te orientar como você aprende os passos que você vai seguir. Depois que você aprender os passos, você vai entender de forma pelo menos superficial como esses passos são executados, e o próximo passo é você aprender a se planejar, entendeu? E esse planejamento que faz com que você execute. Vamos dizer que você tem uma casa a ser construída, que a gente enxugue tudo e a gente consiga construir a casa com 30 mil reais. Essa casa com 30 mil reais, vamos dizer que a gente vai enxugar também os dias para que o custo dela fique 500 reais o dia. Para que ela custe 500 reais o dia, a gente gaste 30 mil reais, você tem 60 dias para executar. Se ela Sim, passar desses 60 dias, você vai gastar muito mais. Entendeu a dinâmica? entendi. Assim, a casa em si, ela vai... eu não falo que ela vai custar 30 mil ou 40, 50 mil, depende muito do que você vai definir. Por exemplo, uma porta, vou dizer uma coisa mais simples, uma tomada custa em torno de 150 reais ela instalada na parede. Muita gente pensa, não, mas a tomada eu compro lá por 15 reais. Não, ela no final, quando você colocar mão de obra, tudo, ela custa 150 reais. Então, esses elementos que você coloca numa obra ou você tira para poder colocar em um outro momento, você consegue reduzir gastos, mesmo que você não feche a porta para aquilo existir em um outro momento, entendeu? Sim, Então, por exemplo, em uma casa, em um quarto, você pode, com ele bem planejado, mobiliário, você define onde você vai colocar as tomadas, de modo que você não precise de replicação de tomada no ambiente, que aumente o custo. Então, assim, 3 tomadas em um quarto funciona super bem, desde que elas estejam planejadas e posicionadas em um local que não vai ter um obstáculo atrapalhando o uso daquela tomada, tá entendendo? Então, esses entendi. pontos que eu quero explicar para você, além de outros pontos que você vai conseguir pensar, você vai conseguir administrar a sua obra, tá entendendo? Você que é mãe, sabe que não dá para você ir no mercado sem você fazer o planejamento do que você vai comprar. Você Não, não dá. não dá por causa do orçamento, e não dá também pelo seu tempo. Não dá para você pensar assim, eu vou no mercado comprar só 1 quilo de arroz e depois eu vou lá de novo comprar 1 quilo de feijão. Você não faz isso, você se planeja para comprar do mês. Só que, como você faz isso todo mês, acaba ficando mais simples. Acaba chegando um momento que você não precisa montar mais uma lista. A lista já está na tua cabeça. É a mesma coisa de uma obra. Só que muita gente não entende que quando você vai fazer uma obra pela primeira vez, você está indo no mercado que você não sabe nada. Você não sabe as coisas que você precisa comprar para sua casa e você não sabe nem o dimensionamento. Então, pensa que você tem uma compra do mês que custa 500 reais, 600 reais, 1.000 reais, e você vai construir uma casa que custa 100 vezes mais do que uma compra do mês. E pensa que para uma compra do mês você se planeja. E pensa que para uma casa você não vai se planejar. Olha que loucura isso, tá entendendo? Então, assim, essa associação com a compra do mês, ela eu trago porque, como é coisa cotidiana, as pessoas simplificam e o processo acaba ficando muito, de forma quase involuntária, natural. Só que a obra, para mim, hoje é natural. Por quê? Eu tenho mais de 2.000 obras que teve a minha participação. Então, é como se a pessoa já tivesse mais de 2.000 compras idas no mercado, tá entendendo? Se eu vou no mercado toda semana, depois de 2.000 vezes, para mim vai ser óbvio todos os elementos. Só que antes não vai ser. Então, assim, primeiro ponto a se passar uma obra precisa de muito planejamento. 60% da obra é planejamento, 40% é execução. Quando você inverte essa ordem, você tem uma execução
que ela vai sem planejamento e acontece exatamente o que eu te falei. Ah, você vai no mercado, compra 1 quilo de arroz, depois vai comprar 1 quilo de feijão, você vai perder o seu dia todo. Agora você pensa, você começa uma obra, o pedreiro fala assim, ah, faltou um joelho. Aí você vai lá comprar um joelho. Ah, faltou um quilo de prego. Você vai lá e compra 1 quilo de prego. Você tem essa questão logística, que você não consegue, você para o profissional porque faltou aquele elemento, você para a sua vida e você compra um produto muito mais caro. Porque, vou dar um exemplo. Quando você compra uma conexão, essa conexão, você compra ela em atacado, ela custa 30%, às vezes até 25% do valor que você compra ela na venda perto da sua casa. Entendeu? Então, aí é um ponto que você economiza muito. Quando você faz toda a análise do projeto, você planeja ele por completo, você consegue fazer uma estratégia, que é comprar no atacado, e uma segunda estratégia, que é você montar a lista de compra, e você poder disparar essa lista de compra para 5 lojas diferentes. Vou exemplificar. Você tem você tem um produto A, B, C, D e E. Você mandou para 5 lojas diferentes. Você conseguiu um orçamento melhor na loja do seu Antônio. Só que esse orçamento melhor na loja do seu Antônio, ao todo, tem um preço menor. Mas seu Antônio só tem um preço menor em 2 itens. Entendeu? Quando você só tem 2 itens mais baratos na loja do seu Antônio, você acaba comprando os outros itens mais caros, porque, no total, o seu Antônio é mais barato. Só que quando você monta um planejamento, você consegue disparar essa lista para todas as lojas e só comprar com o seu Antônio se ele cobrir o preço menor também das outras lojas. Entendeu? Entendi. Com isso, vou dar um exemplo. Um cliente que a gente estava acompanhando a lista de materiais desse cliente, ele pediu orçamento, todos os orçamentos que ele pediu, ficou entre 52 mil a 65 mil reais o material da casa. Quando ele fez essa seleção de item por item, ele jogou tudo no Excel e colocou item a item. O Excel você consegue botar uma funçãozinha lá para poder fazer a filtragem pelo menor valor. Quando ele selecionou os menores valores, já mostrou todas as lojas que tinham aquele menor valor. Ele foi na loja maior, a loja maior, ele solicitou o quê? Ele solicitou que ela cobrisse item a item que a gente orientou, entendeu? Para você ter ideia, o orçamento menor, 52, o orçamento maior, não lembro se foi 64, 65, caiu tudo isso para 38 mil. Então, se ele tivesse fechado o orçamento na loja menor, 52, ele teria gasto 14 mil a mais do que ele conseguiu. E isso só com planejamento de execução, planejamento de compra, entendeu? Então, assim, todos os passos que eu vou te falar envolve muito planejamento e envolve também metodologias que é sabido por nós que somos técnicos, que são metodologias mais baratas, entendeu? E cada metodologia ela é mais barata ou mais cara, dependendo muito da logística da sua região e também dependendo do teu terreno, entendeu? Não existe fórmula mágica para que a gente consiga fazer, mas existe senso comum de metodologias que a gente sabe que funcionam bem, entendeu? Assim, no contexto geral, funcionam bem. Uma metodologia que eu explico no vídeo sobre a casinha que é a metodologia de você fazer uma construção chamada monolítica. O que é isso? Você já viu, quando você começa uma obra, as pessoas levantam a parede, botam um monte de tijolo, e depois eles param o levantamento do tijolo, faz uma coluna, já reparou isso? Faz uma coluna, aí fecha com a tábua de madeira, enche, e depois continua. Todo esse processo de fazer parar e mudar a metodologia de execução, ele atrasa a execução da obra, entendeu? Mas muita gente fala, poxa, mas você vai fazer sem coluna? Tem como você fazer coluna, mas não tem como fazer uma casa sem
você estruturar. Aí você fala, mas como é que você vai estruturar sem coluna? Agora eu te explico como você pode fazer a sua casa. 2 métodos que você consegue fazer de forma mais simples, eu vou te mostrar esses métodos, vou te exemplificar. Eu estou primeiro te mostrando um contexto geral, tá? Para depois a gente entrar e eu vou te orientar como a gente vai montar as planilhas, tá entendendo? E quais são os passos, tá entendendo? O essencial para você não errar numa obra pensa, a minha obra vai custar R$ 500 o dia. Eu tenho que otimizar o máximo possível. Aquele dia ali não pode faltar nada. Você está entendendo? Então, se num dia eu vou fazer, por exemplo, um bolo, e eu contratei uma boleira, eu contratei 2 horas daquela boleira, e ela vai fazer um bolo para mim, eu não sei nem se o termo é boleira, confeiteira. Se eu contratei uma confeiteira e eu tenho 2 horas do tempo dela, não pode faltar ingrediente nenhum para ela naquele momento. Tá entendendo? Então, assim, o principal é qual etapa que eu estou executando, qual a mão de obra que vai precisar para aquela etapa e quais os materiais que serão consumidos e material de apoio, que é uma outra coisa que muita gente não pensa. Tipo, as pessoas pensam assim, eu vou começar a encher essa sapata. Eu vou precisar de pedra, areia, cimento e ferro. Um exemplo. Mas a pessoa não pensa, será que quem vai executar para mim tem martelo? Tem marreta? Tem pá? Tem enxada? Aí você fala, poxa, mas... Aí eu chego o pedreiro que trabalha com martelo e fala assim, não, eu trabalho com esse martelo aqui há 30 anos, o martelo é todo rombudo, sabe? Que de cada 3 porradas que ele dá, acerta uma porque o martelo já está ruim, ou a pá ou a enxada. Ele fala assim, não, eu não vou comprar martelo para a obra, porque isso é dever do pedreiro. Só que quando você não compra o martelo, ao invés de ele levar 30 dias, ele vai levar 32 dias. Você está entendendo? Porque o martelo vai atrasar a sua obra. Aí você pensa, o martelo custa R$ 30. 2 dias de obra custa R$ 1.000. Vale a pena eu investir o dinheiro em um martelo? Entendeu? E isso é um dos pontos que as pessoas se perdem e elas acabam deixando para lá, que fazem com que tua obra fique muito mais cara. Só dando um exemplozinho, entendeu? Sim. Então, pensar naquela etapa que tu vai executar é pensar, beleza, quanto tempo essa etapa vai levar? Ela vai começar tal dia e vai terminar tal dia. Quais os materiais que serão necessários para que eu execute essa etapa? E quais os materiais da logística, os materiais, material que são insumos e materiais que são as ferramentas bases para poder... E aí você pensa assim, que ferramenta base? Depende da fase que você está trabalhando, entendeu? E é isso que é interessante você... Não é que você precisa decorar todas, é só assim, eu vou trabalhar aqui com você e vou te mostrar, tipo assim, para cada fase, existe uma lista de itens que você deve checar, entendeu? E como é que você faz, mesmo você puérpera, claro que você não vai pegar em nada de uma obra, mas você tem como encher o saco do cara, entendeu? Tipo assim, eu não sei quem é que vai executar, se vai ser um pedreiro, ou se vai ser seu marido, se vai ser seu pai, eu não sei quem vai executar. Mas, assim, a primeira coisa que você faz da execução é uma reunião com a pessoa e um checklist, entendeu? É esse checklist que vai fazer com que a obra renda bem naquele dia. E você evite estresse e outras coisas. Mesmo você puérpera, mesmo você não vai botar a mão na obra, você entende que boa parte da obra pode ser feita por você a partir do momento que você raciocina a obra antes das outras pessoas executarem. Um grande problema que a gente tem, não é problema, faz parte da obra. O problema está que os profissionais que executam a obra, eles não conseguem, eles não são treinados a conseguir pensar de forma múltipla. A principal diferença de um mestre de obra para um pedreiro é que o mestre de obra ele pensa na obra toda, e o pedreiro ele tem um foco único no que ele está fazendo.
A grande parte das obras não trabalha com mestre de obra, só trabalha com um pedreiro. Falta essa visão de um todo, entendeu? Que vai fazer com que você não gaste dinheiro. Aí, quando eu explico para as pessoas que você tem um mestre de obra e um pedreiro na obra, a sua obra fica mais barata. E muita gente também não acredita nisso. Tá? Mas, no final, vê os resultados e a gente consegue provar isso. Quando você tem uma gerência, só que, claro que, para você otimizar, se você tem 100% do capital para poder construir, você não precisa ter uma frente, você pode ter 2, 3 frentes ao mesmo tempo na obra. Para isso, essa pessoa que pensa a obra como um todo não é mais uma opção, ela é fundamental, entendeu? Então, para você economizar e construir a sua casa com pouco dinheiro, você vai ter que ser o mestre de obra. Você precisa ser o cérebro da obra, entendeu? Você tem alguma pergunta? Nesse caso, o meu pai vai me auxiliar, porque ele trabalha na função e Sim. ele já não faz mais, mas ele trabalha na coordenação da obra em si. Então, ele até falou que o planejamento. Eu sou professora, eu não sei entrar em uma sala de aula para lecionar se eu não te levar um plano de aula com o que vai Sim, acontecer. É lógico que às vezes muda uma coisa, que acontece uma situação diferente, a gente precisa entrar nessa situação, mas tem um cronograma, existe um cronograma. Então, quando eu mostrei as plantas para ele, o projeto, ele gostou muito, e ele vai estar me auxiliando nessa parte, perfeito, na parte, perfeito. no caso, o mestre de obra, né? Que é Você é, a função que ele exerce. você é professora de quê? Eu sou orientadora pedagógica numa escola privada e sou professora de educação infantil em uma escola pública. Que legal! Você é uma heroína. Minha filha tem 5 É, anos assim, eu valorizo muito a professora dela, porque para poder conseguir ficar com ela, não é fácil, não. e mais frio. Oh, meu Deus! Então, ó, um exemplo que eu faço em relação a projeto e professor sala de aula é um exemplo que eu gosto muito de elucidar para que as pessoas consigam entender. Um projeto, o que você viu, o que você recebeu é uma folha. Agora pensa em um livro que você vai trabalhar durante 6 meses com uma pessoa, você vai dar aula durante 6 meses para uma pessoa. Você consegue dar aula com um livro que só tenha uma página? Não. Por isso que um projeto, ele dá tanto trabalho quanto escrever um livro. Muita gente não consegue ver isso, mas um projeto, aquela casinha ali, a gente desenvolveu todo o projeto dela. Todo o projeto dela, para a equipe, somando as horas, se eu não me engano, foi umas 500 horas de desenvolvimento. 500 horas você consegue escrever um livro, não um livro grande, você consegue escrever um livro hoje com 500 horas. Isso que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar que o projeto, você pode encarar ele como um livro. E eu também vou aproveitar aqui e vou te mostrar quais são as etapas gerais de um projeto. Se você pensar em um projeto como um todo. Tipo, eu vou pensar o projeto como um todo. Se você pensar um projeto como um todo, ele tem... Se você imprimir todo ele em A3, um projeto de uma casa vai dar em torno de 300 páginas, para você ter noção. E isso sem ser planilha, sem ser as outras coisas auxiliares, só de projeto, tá? Então, vamos dar uma passada agora no que é um projeto, para você entender como um todo. Depois eu vou Sim. te mostrar a casinha, tá bom? Uhum. Eu vou aqui abrir, vou abrir aqui um arquivo. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Tá conseguindo ver minha tela? Sim. Então, assim, Beleza. Então, vou te mostrar primeiramente o que é um projeto e quais são as etapas quando você vai executar. É interessante executar todas as tarefas? É fundamental? Não necessariamente, entendeu? Só que quanto mais detalhado é um projeto, menos chance você tem de errar
e mais chance você tem de economizar. O que acontece? A gente da área de construção civil, a gente tem ciência que o projeto, se você for colocar todas as horas, ele acaba sendo algo caro. Então, por isso que o nosso escritório fornece projeto pronto. O nosso projeto pronto, ele é muito parecido com a visão de você ter. Pensa, você é professora. Imagina se o pai do aluno tivesse que pagar um escritor para escrever um livro específico para cada aluno. Ia ser impossível o pai pagar a mensalidade. Tá? Então, para ter um pedagogo, um sociólogo, um matemático, alguém para escrever um livro só para o seu filho. Não, o livro é escrito para várias pessoas e o professor, vai adequar aquilo à realidade do aluno, entendeu? Um projeto é muito parecido. Agora eu vou te mostrar o índice desse livro. Um projeto, ele pode ser dividido em anteprojeto, plantas técnicas de arquitetura, as pranchas jurídicas, que a gente chama, que são as plantas de licenciamento, detalhamento de alvenaria executiva, projeto elétrico, hidrossanitário, decoração de fachada. Isso aqui é um resuminho. Tem muito mais coisa que isso aqui. Desse resuminho, eu vou te mostrar o que é o anteprojeto. O anteprojeto, ele é a criação do conceito. Então, tipo assim, eu não tenho nada na minha cabeça. Eu vou começar a conversar com o arquiteto e dali a gente vai começar a elaborar um projeto. Quando a gente começa a elaborar um projeto, nesse momento não é um projeto, é um conceito. Então, assim, eu tiro do meu abstrato para algo conceitual. Daquele conceito, eu começo a desenvolver todos os meus outros estudos, entendeu? Sim. Então, essa parte conceitual, a gente começa aqui. Primeiro estudo, a planta baixa, e outro estudo é a volumetria. Tá vendo? Aí, a partir daqui, eu tenho dois caminhos. Ou eu sigo direto para as plantas técnicas, ou eu continuo desenvolvendo a parte conceitual. Qual é a parte conceitual fora essa parte de arquitetura? A parte conceitual que a gente tem a desenvolver é decoração e decoração de fachada. Aí eu vou aqui para baixo, depois eu volto para outra parte. Aqui, ó, é a parte conceitual de decoração, que você estuda luz, estuda volume, estuda toda a questão comportamental, tá entendendo? Eu vou entender o que você gosta, o que você não gosta, vou entender todas as suas nuances da sua preferência de materiais, tá entendendo? Aqui a gente elabora um conceito já pensando não só na casa, mas o que vai estar dentro da casa, entendeu? O bom de você desenvolver um projeto de decoração é que você tem todos os pontos de instalação pensado em função de todo o mobiliário que você vai ter ali, entendeu? Então, aqui, ó, é você desenvolver toda a parte de decoração, ambiente por ambiente. Aí, no final, a gente tem até como gerar uma imagem 360, que você consegue, tipo, viajar dentro do ambiente depois que a gente renderiza tudo isso por dentro. Aqui é o que a gente chama de decoração de fachada, que é fazer todo o estudo de cor, volume, textura, forma da fachada e detalhar quais os materiais que serão compostos farão a composição dessa fachada. Isso é anteprojeto, certo? Agora eu vou para a parte técnica. A parte técnica da tua obra, ela começa aqui, ó. Eu desenvolvi o conceito, aí eu venho para a planta técnica. A primeira planta técnica que nós temos a trabalhar são as plantas baixas, com medidas. Essas plantas baixas, elas geram as plantas chamadas de corte, que são essas pranchas aqui, ó, que mostram como é verticalmente. Aí, daqui, eu consigo ter a dimensão de toda a casa, tá entendendo? Eu consigo saber o tamanho de cada ambiente, a altura de cada ambiente. A partir daí, a gente define o tamanho, a gente começa a estudar o quanto tem cada área dessa casa, tá entendendo? Quantos metros quadrados, perímetro e tudo mais. Daí, uma parte muito importante do anteprojeto que eu não falei para você.
essa fase do anteprojeto, a gente também estuda quantos metros quadrados tem a casa. Por que é importante saber o metro quadrado? Todo mês, o CREA divulga o custo médio do metro quadrado no seu estado, entendeu? Então, assim, numa obra convencional, eu posso vir aqui, ó, no Google e colocar, eu posso colocar aqui, CUB, que é o termo, RJ. Aqui, ele vai mostrar, o CUB do Rio, ele vai mostrar o preço do metro quadrado hoje no Rio de Janeiro de uma obra convencional. E com esse preço do metro quadrado com a obra convencional, isso aqui são os padrões, ó. Existe padrão R1, existe padrão PP4. Aí, o que você precisa saber é que a casa padrão normal, ela é a R8, um exemplo. Hoje, uma obra convencional. No Rio, tem um índice caro, por isso que a gente precisa melhorar isso aí com outras metodologias. Então, hoje, se você for desenvolver uma casa convencional no Rio de Janeiro, você sabe que no mês de março de 2003, você vai gastar em torno de R$ 2.100. Então, aí você coloca, se eu for construir uma casa de 100 metros quadrados, eu vou gastar R$ 211.000, entendeu? Sim. Aí eu vou voltar aqui, ó. Daqui eu vou para a parte das plantas jurídicas, quando a pessoa vai licenciar, cada prefeitura pede uma apresentação diferente. Então, assim, o conteúdo você já tem. Agora você precisa organizar esse conteúdo de modo com que a prefeitura queira ver, entendeu? Então, tem prefeitura que fala, eu quero a folha de tal jeito, eu quero o desenho de tal jeito. Aqui é a chamada planta de situação, que você mostra onde está a sua casa na cidade, dependendo da cidade, é uma forma diferente. Aí eu vou para a planta de alocação de sapata, cintamento de base, paginação de laje. Vou rapidinho aqui para a gente entrar na sua casa. Isso aqui é a planta chamada executiva. Daqui vem para a planta elétrica, que você monta todo o circuito por onde passa cada fio da tua casa. E como vai ser montado esse circuito. Aqui a parte, como já fala, hidrossanitária, onde passa a tubulação de água, a tubulação de esgoto. E assim vai até voltarmos aqui para a decoração. Então, eu vou falar agora específico da tua casa. A tua casa, ela é uma casinha muito interessante em si, e eu vou te mostrar algumas versatilidades. Quando você falou para mim em relação a ampliar sua casa, tipo assim, e se eu quiser construir sobrado? Essa casa aqui, ela tem a versão sobrado, mas ela tem uma versão que é muito mais barata do que o sobrado. O sobrado em si, ele custa, tipo... Eu não falo que ele dobra o preço da casinha, mas ele chega a quase dobrar. Mas esse jeitinho aqui que eu vou te mostrar, você consegue crescer um pouco mais a sua casa sem gastar muito, tá? Então, eu vou te mostrar aqui, primeiro eu vou falar da casinha em si. Essa casinha aqui, ela veio de um desafio que um cliente fez na construção de um prédio, que ele queria que eu desenvolvesse um apartamento de 32 metros quadrados, mas que tivesse a possibilidade de 2 quartos. Essa casinha, ela partiu de um projeto de um apartamento. Então, basicamente, essa casinha, na verdade, ela é uma grande sala que pode ser subdividido em um pequeno quarto, que funciona muito bem para um quarto de bebê. Um quarto que funciona, entre aspas, quase como suíte, porque eu consigo ter, dependendo das configurações, que essa casa ela dá para ser ampliada. Eu posso ter, por exemplo, no meu segundo piso, replicando essa mesma planta, uma porta aqui, ó. Um exemplo. Isso aqui ser transformado em um quarto com um banheiro exclusivo dessa unidade aqui. Entendeu? Aí, essa casinha aqui, o que eu quero mostrar agora para você, que eu já deixei aqui separado, é essa possibilidade de uma escadinha
aqui. Aí tu fala, mas para que essa escadinha? Essa escadinha aqui é para um sótão. Esse sótão, ele gera um terceiro quarto, aumentando o custo da casa na faixa aí dos seus R$ 8.000, entendeu? Mas você consegue ter um terceiro quarto de forma muito barata. Olha aqui como funcionaria esse terceiro quarto. Esse terceiro quarto, você tem uma escada vertical. Ele funciona para você ter, tipo, um filho que ele é mais um filho adolescente, ou você quer fazer tipo um espaço para ser um escritório, uma sala de estudos. Você consegue ter uma escada aqui vertical. Essa escada vertical não é uma escada simplesmente que você... Essa escada comum de obra, não. Ela é uma escada que os degraus são mais curtinhos, mas ela tem um corrimão na lateral, sabe? Sim. Eu te mostro. É comum esse tipo de escada em loja, que o pessoal faz o estoque em cima. É uma escada que não é tão boa quanto você subir uma escada normal, mas ela serve para esse propósito. Então, aqui eu tenho uma casa com uma grande sala que ela pode ter uma parede dividida. Aqui pode ser feito com divisória, ou pode ser feito com tijolo mesmo. Você fazendo essa divisão aqui, você gera um pequeno quarto aqui, e você tem uma sala, um espaço integrativo de sala, cozinha e área de serviço. E aqui nós temos a área do banheiro, quarto, e sobre essa área aqui, a gente consegue jogar mais um módulo, que é isso aqui, ó, que é um mezanino. Ele funciona, ele é um mezanino na tua construção. Por quê? Essa sua casa aqui, a melhor configuração para ela é trabalharmos com uma laje, que ela pega essa seção aqui, ó. Essa seção aqui, ó. A laje cobrindo essa seção, a gente consegue fazer o suporte para a caixa d'água nessa parte, e a gente consegue fazer um mezanino aqui, que funciona como um terceiro quarto. Então, essa casa, mesmo pequenininha, ela pode ter 3 ambientes privativos, entendeu? Aí, esse terceiro quarto, ó, você subiu com a escada aqui, você consegue ter um colchão no chão aqui, ou até se jogar para o lado de cá, você consegue ter uma cama normal, convencional, você consegue ter uma mesa convencional, um guarda-roupa convencional, com uma abertura de janela abrindo aqui, ó, para essa parte frontal, que eu vou te mostrar aqui, ó. Essa é a área do plano básico da casinha. E eu vou agora para a planta de corte, para mostrar como seria esse mezanino aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ah, sim. Esse mezanino, a gente não precisa elevar ele tanto, mas você aproveita a mesma telha, joga um forro. Aí eu te mostro como. Você pode fazer um forro em cima dele de isopor. E esse isopor de 40 milímetros, você consegue fazer um revestimento nele de tecido. Sabe aquele tecido que estica? Sim. Tem vários. Malha. Existe, a gente também pode usar esse tipo de tecido, tipo um tecido de... Ai, esqueci o termo. Malha. E você consegue colocar e fazer um forro, um acabamento muito legal em tecido esticado. Ele fica sem nenhuma amarra, entendeu? O teto fica lisinho da cor que você quiser. Por baixo, você coloca isopor colado na telha e você estica esse tecido. Você já faz um bom isolamento térmico. Aí você fala, pô, mas esse espaço vai ser tão confortável quanto o quarto embaixo? Claro que não. Mas é mais um terceiro ambiente para sua casa, entendeu? Você consegue organizar bem melhor as coisas. Com uma janela frontal. Então, você tem uma janela frontal que o calor que é gerado nesse ambiente, ele exaure para essa parte aqui, entendeu? Essa portinhola aqui é uma portinhola que dá acesso à parte da caixa d'água, que fica mais baixa. Aqui você tem esse sótão que otimiza o espaço da sua casa, que você consegue fazer um espaço para estudo, você consegue fazer um terceiro quarto, ou você consegue fazer um espaço para você guardar coisa, entendeu? Se você pensar em climatizar, também é tranquilo. Esse isolamento de isopor que eu estou falando, que pode ser colocado em cima, você consegue colocar todas as placas e você consegue fechar aqui na frente
e botar uma portinha aqui na frente da escada e climatizar esse espaço também, entendeu? Aí daqui, ó, a gente mostra um corte frontal. Aqui é a vista da frente, como a casa fica. Ela tem esse espaço acrescido para poder colocar uma janela de abertura baixa. Aqui é a vista lateral. Aqui é a vista dos fundos. E a vista da outra lateral. E aqui, ó, é para quem quer fazer a casa na forma de sapata. Tá vendo? Aqui é como é o planejamento de cintamento de base e sapata. Então, essa parte aqui é uma parte delicada. Dependendo da região que você está, é mais barato fazer fundação, sapata e cintamento de base. Dependendo da região que você está, é mais barato você fazer um radier. Você chegou a ver a explicação dessa parte no vídeo? Do que é radier? Não, eu ainda não vi essa parte. Tá, eu explico para Mas eu você. conheço. O radier é aquela Tá. laje feita no chão. Entendeu? Muita gente pensa que, tipo, o solo aqui é mole, eu não posso fazer radier. Pelo contrário. Quanto mais mole, instável é o solo, melhor é você fazer a carga distribuída. O radier, ele distribui a carga. Entendeu? Uhum. Pelo radier distribuir a carga sobre o chão, você consegue não precisar furar tanto o chão para poder fazer essa inserção da sua sapata, entendeu? Sim. Mas, assim, se você for optar por sapata, que é uma metodologia um pouco mais cara, mesmo assim, essa casa, ela também é muito enxuta. Normalmente, uma casa tem na faixa de 14 sapatas. Essa casa só tem 9. E pela carga dela, e por ela ser bem próxima, a gente consegue usar até radier de 60, a ferragem, consegue fazer ela simplificada, entendeu? Aí aqui, ó, paginação de laje. No caso aqui, foi feita a laje cobrindo toda a parte da cozinha, que vai virar também aqui em cima o sótão. Aqui é a laje cobrindo essa lateral, e aqui é um espaço vazio, para fazer a sua sala com o pé direito alto, o acesso da escadinha para o segundo piso, entendeu? E se um dia você quiser transformar essa casa em um sobrado, você pode fazer trazendo um hall de escada para cá, entendeu? E Aqui... caso, Oi, como? Não entendi. e caso eu não tenha interesse em fazer esse terceiro, no caso, esse terceiro espaço, tem Sim, essa possibilidade? tem, claro. Aqui eu só estou demonstrando que há a possibilidade de você fazer esse terceiro espaço. Não Sim. fazer esse terceiro espaço aqui é só esse telhado ser no nível normal, entendeu? Tá. É bem simples, é só fazer. Só que, de qualquer forma, essa casa ela fica bem mais confortável se você fechar ela de laje toda essa seção. Por quê? Hoje, você fazer um forro na casa é algo que não sai barato. Forro tanto em PVC quanto forro Disso. em gesso, ele vai bater um preço próximo de uma laje. Por quê? Aí você fala, mas estranho isso. Porque a laje ela não tem só a função de forro, ela tem a função estrutural. Quando você faz uma laje, você amarra toda a estrutura da casa. Vou dar um Sim. exemplo. Pense em uma caixa de papelão. Se você carrega essa caixa de papelão sem a tampa, destampada, ela fica toda mole, não é? Agora, se Verdade. você pega essa caixa de papelão e você fecha ela, e você passa uma fita durex fechando ela, ela fica rígida, entendeu? Então, a laje ela tem essa função de distribuir a carga da casa, e ela também tem a função de simplificar toda a estrutura do telhado, suporte de caixa d'água. Então, assim, no final, você fazer essa laje sai mais barato do que você colocar a estrutura, fazer uma laje parcial para uma caixa d'água, fazer o forro que vai ter no banheiro, no outro quarto, entendeu? Tudo isso, você botar na ponta do lápis,
você vai fazer a casa mais barata se você fizer a laje. O que faz a laje ficar mais cara é você fazer projeção de beiral, entendeu? Então, quando você faz esse beiral aqui, ó, você cresce a casa e faz esse acabamento aqui para fora de beiral, aí você leva bastante o custo. Mas se essa laje ficar na linha da sua casinha, ela vai sair bem mais barato, entendeu? Uhum. Aí aqui a gente segue com a paginação do telhado simplificado. Aqui também, para ficar mais barato, a gente usou a telha chamada de fibrocimento de 5 milímetros, a telha de 2,44 metros por 1,10 m. Essa telha hoje é a mais barata de todas. Você consegue comprar uma peça dela em promoção na faixa de R$ 54. Ela é o melhor custo-benefício, aquela telhazinha Sim, eu ondulada conheço. mesmo. Só que muita gente constrói errado com ela. Faz o telhado com inclinação pouco e baixo. Se você fizer ela com inclinação, como a gente recomenda aqui, na verdade, como recomenda o fabricante, e você elevá-la, você vai ter um ambiente agradável. Por quê? O calor, ele funciona em camadas. Quanto mais próximo da telha, mais fresco é a sua casa. Quanto mais próximo do chão, quanto mais próximo do chão, mais fresco. Quanto mais para cima, é quente, porque o calor ele tende a subir, entendeu? Então, se você tem um pé direito baixo da sua casa, a camada de calor vai ficar na sua cabeça. Se você tem um pé direito alto, o calor vai tender a subir e ficar fora do campo que você está, entendeu? Sim. Então, aqui explicando como funciona essa sapata, cada detalhe. Isso aqui, ó, é o que eu te expliquei lá no início, a planta executiva, a parte de engenharia, entendeu? Isso aqui, ó, é arquitetura e isso aqui é engenharia de execução. Observa que para você executar uma casa, você isso aqui, ó, não serve ou serve muito ruim, isso aqui. O que vai te servir, na verdade, é isso aqui. Isso aqui que vai te servir. Que são as alocações de fundação e onde você consegue fazer todo o mapeamento do que você está desenvolvendo, entendeu? Você consegue fazer a marcação. Isso aqui serve para você fazer a marcação de obra. E eu vou te explicar como fazer essa marcação, tá? Aqui são os detalhes, tipo, se vai fazer cintamento de base, se vai fazer coluna, como são, qual é o tipo de laje pré-fabricada, como é montado essa sapata, tá vendo? O material que a gente trabalha é muito detalhado. Aqui eu te mostrei uma construção convencional. Agora eu vou te mostrar para que a gente faça um passeio geral. Eu vou te mostrar essa construção sendo construída em bloco. Bloco é, hoje, uma das metodologias mais baratas de execução. Qual o problema de você fazer com bloco, Rayala? É você ter mão de obra. Por quê? Um grande problema que a gente tem na construção civil é mão de obra qualificada para trabalhar com grau de precisão em milímetros. Tá me entendendo? Tipo assim, a diferença de um mecânico que conserta um Fusca para um cara que conserta um carro da BMW não é o grau de complexidade. O grau de complexidade é um dos termos. É o grau de acuração desse profissional. Entendeu? Tipo, enquanto uma biela de um motor de Fusca tem um espaçamento enorme, a biela de uma BMW tem um grau de precisão 50 vezes maior, tá entendendo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você constrói com tijolo convencional, o pedreiro pode errar 1 centímetro, 2, não tem problema, você tira no embolso, certo? Sim. Quando você constrói em bloco, o cara não pode errar meio centímetro, tá me entendendo? Então, esse profissional mais qualificado que trabalha com bloco é muito difícil de você encontrar. Quando aqui no Rio e em São Paulo, você traz muita gente, o pessoal quando faz prédio 12 andares, sem coluna nenhuma, só em bloco. Mas traz o pessoal do Maranhão, não sei porquê, mas no Maranhão,
tem os melhores profissionais para execução de obra em bloco. E a obra em bloco, ela é um quebra-cabeça. Então, assim, quando você vai montar um quebra-cabeça, ele tem um grau de complexidade muito maior do que você simplesmente se concentrar em uma parede de tijolo comum, depois vir rasgando tudo, e depois se concentrar somente na hidráulica, depois se concentrar somente na elétrica, quebrando. Quando você levanta em bloco, você não tem essas opções, você já tem que vir junto, entendeu? Então, você não pode errar. Entendeu onde está a complexidade? Sim. Mas, no final, o bloco ele é uma das metodologias mais baratas. Por isso que você vê muita construtora fazendo aqueles prédios conjunto habitacional, tudo em bloco. Pode ser bloco cerâmico ou bloco de concreto. Aqui, ó, é o detalhamento dessa casa sendo feita em bloco. Aqui já dessa casa com o mezanino. Aqui tem a fundação mesmo. Aí outras páginas a gente mostra fiada a fiada, como ela funciona, cada fiada, tá entendendo? Aí aqui você trabalha seguindo, como eu te disse, um quebra-cabeça mesmo. Aqui é onde entra o ferro, não é feito a coluna, é o ferro dentro, e como é feita toda a paginação, entendeu? No caso, a gente montou a paginação dessa obra, tanto com bloco de 20, quanto com bloco de 15. Mas beleza, vou lá. Vamos voltar para a sua casinha. Agora que eu te mostrei isso aqui, eu vou deixar para a nossa próxima reunião, eu vou te explicar como você vai construir. Não, primeiro, eu quero que você fotografe o seu terreno, converse com o seu pai, para eu entender o seu terreno e falar para você se é melhor para o seu terreno a construção em sapata ou um radier, entendeu? A partir daí, eu vou calcular esse radier e vou ver toda a lista de material junto com você. Tá Ok. certo? Uhum. Senão a gente vai esticar muito aqui e você não vai conseguir mais acompanhar. Hoje, eu aproveitei para a gente dar um panorama geral, certo? Aí, Sim. nossa próxima reunião, a gente vai começar a montar o planejamento mesmo de execução da sua obra. A gente vai pegar, vamos ver essa metodologia, vamos pegar a lista de material. Essa lista de material, eu vou te ensinar dentro do Excel como você organiza isso e como você vai mandar isso para a loja de material para você fazer o orçamento de tudo isso. E daí, do orçamento, eu vou conversar com você também. Quais são as pessoas que vão trabalhar e como a gente consegue planejar as etapas de acordo com a quantidade de horas de pessoas que vão. Tipo assim, se seu pai for executar e falar assim, não, eu só consigo trabalhar 4 horas por dia, vou montar o planejamento dentro dessas 4 horas. Entendeu? Sim. No caso, ele vai Beleza? só auxiliar, ele não vai fazer. Aí a Não gente entendi. vai contar com a pessoa que vai executar, não é? Repete para mim, por favor, não entendi, Rayala. No caso, ele vai me auxiliar no direcionamento das pessoas que vão estar executando. Até Certo. mesmo que ele está envolvido em algumas piscinas, então ele não tem como sair no momento. Não, beleza, beleza. Então, eu quero saber quais as pessoas que vão trabalhar, tá entendendo? Uhum. Se é um pedreiro e um ajudante, ou se é um pedreiro Sim. e 2 ajudantes, porque aí eu vou te ensinar a montar o planejamento do que aquela pessoa tem que executar. Um grande problema que a gente tem, Rayala, é que, assim, como as pessoas não sabem o que está sendo executado, ela fecha com o pedreiro com a chave na mão. Um exemplo. Quando você fecha com o pedreiro para ele te entregar, quando você fecha para poder ele entregar, calma aí, deixa eu voltar aqui, voltar a conversar com você. Quando você fecha com o pedreiro para ele te entregar a casa pronta, o único parâmetro que você tem é terreno sem casa, terreno com casa. Como é Sim. que você consegue acompanhar as etapas que estão sendo executadas? Você não sabe, entendeu? Então, assim, para você acompanhar uma obra, como uma pessoa leiga acompanhar uma obra, primeiro você tem que pegar o produto final e colocar e definir as etapas de cada. Tipo assim, em uma semana, 2 semanas, o que tem que ser feito?
qual é a etapa que tem que ser feita. Por quê? Se passou 2 semanas e aquela etapa não foi executada, você já sabe que tem que cobrar ele daquela etapa. Então, você vai fazer o quê? Você vai fechar a tua obra por etapa. Então, você não vai fechar com o cara um valor... Um erro que acontece muito grande, vou falar também desse, aproveitar e vou falar logo desse erro, é tipo, a pessoa ela fecha a obra com você e ela começa a desenvolver. Enquanto você está dando dinheiro para ela tá andando com a obra. No meio da tua obra, esse profissional pega uma outra obra. Entendeu? Principalmente se acabar o dinheiro que você tinha acordado com ele. Aí, tipo, acabou. Ele vai falar, poxa, dona Rayala, aconteceu isso na sua obra, a gente vai ter que recalcular isso aí. Mas, na verdade, aqui ele já está com uma outra obra, a sua obra ficou em segundo plano, porque você vai falar assim, não, eu não vou pagar mais. Ele falou, beleza, eu vou terminar a sua obra, mas eu só vou poder vir agora na sua obra nas terça e na quinta, porque segunda, quarta e sexta eu vou começar uma outra obra, porque eu tenho que pagar o pessoal. Como a sua obra não está rendendo dinheiro, entendeu? Então, pedreiro que fala assim, não, você vai me dar metade agora e metade no final, esquece. Porque ele vai pegar 50% da tua obra, vai pegar 50% da obra, vai comprar o que ele sonhava, comprar a televisão de 60 polegadas, vai comprar tudo aquilo, vai acabar o dinheiro e ele vai começar a pedir para que você faça adiantamento da quitação. Entendeu? E quando você começar a segurar que você não vai dar o adiantamento, ele vai pular para uma outra obra, para começar aquela outra obra, entendeu? Então, assim, ao invés de você fechar obra inteira, você fecha fases, entendeu? Fases que tem hora para começar e dia para terminar, entendeu? Então, se essa obra começou na primeira semana, tipo assim, toda obra é pensada em semana, tá? O calendário da obra é um calendário semanal. Então, assim, você vai se acostumar a ver o calendário. Existe o calendário comum, que a gente vê mensal, e existe o calendário semanal, que a gente organiza a obra. Então, você vai começar a conversar assim, ó, semana 4 é para terminar tal coisa. Semana 5 é início de tal coisa. Então, se chegou no meio da semana 4, ele não concluiu, você tem que começar a perguntar, olha, tem que terminar, porque já vai chegar o material da semana 5, entendeu? Então, assim, é essa mentalidade de planejamento de obra que eu vou te ensinar. Mas primeiro, eu estou te dando eu te mostrei um todo, entendeu? Sim. E eu nem passei por algumas outras etapas que eu vou passar na nossa próxima reunião mais detalhada dessa casinha, que é hidráulica, elétrica e as outras instalações. Mas eu vou começar com você mesmo a pensar essa primeira fase. Você vai ver a primeira fase, material que vai ser necessário para executar e material que vai ser necessário, material execuível e material de apoio, entendeu? Pedra, areia, cimento, material que vai executar. Madeira, prego, arame, balde, pá, material de apoio, entendeu? E esse material de apoio faz toda a diferença no rendimento da obra. A gente tem um outro estudo também que diz, eu até estava lendo isso numa publicação, não sei se virou uma monografia do rapaz que eu estava conversando lá na COP. Ele estava estudando a influência da bota na obra. Tipo, a pessoa que trabalha com Havaiana, sabe que no Rio de Janeiro, principalmente aqui no Rio, EPI é Havaiana, né? Uhum. Só que a Havaiana, ela atrasa a obra, pelo estudo dele, de 8% até 22% da obra, que uma Havaiana atrasa. Observação, comprar botas. Exatamente. Comprar bota e exigir. Por quê? A bota ela custa R$60. Se você botar que o cara atrasou a obra 10%, é 10% do custo da sua obra. Por causa de um equipamento. Entendeu? Sim. Porque pensa você tá andando numa rua normal, descalça. Você já se preocupa com uma pedrinha. Agora você pensa um canteiro de obra que tem vidro, porque você cava e você remexe substrato de coisas que foi aterrado há muito tempo lá, você encontra vidro, você encontra ferro, prego, madeira que você tirou com prego. O cara anda que nem uma bailarina numa obra, entendeu? Ele anda pulando assim, porque ele não pode, ele tem que proteger o pé dele.
quando você está de bota, você esquece, você pisa em qualquer lugar, entendeu? Isso é um dos pontos. Então, são esses pontos de material de apoio, como o EPI, que faz muita diferença no custo de obra, entendeu? Tá bom? Então, Sim. assim, vamos encerrar esse nosso primeiro encontro hoje. Eu vou te mandar esse outro material que eu acabei de te mostrar, para que você possa estudar. Depois eu boto o da casinha sem essa parte, tá? Mas eu vou te mostrar essa com essa parte superior, porque eu acho muito interessante e talvez até o final eu te convença a fazer essa com esse puxadinho, porque ele é muito dinâmico, tá? Aí eu vou te mandar esse material e eu quero pedir para que você dê uma lida, uma estudada, uma analisada nele. E daí a gente a gente continua a nossa conversa no nosso próximo encontro, que vamos marcar, e já como você vai fazer a marcação do terreno. Eu vou separar várias imagens aqui para você entender como é feito a marcação do terreno. Se você quiser que seu pai participe, como é feito o esquadro, como se tira o esquadro do terreno, quais são os materiais para essa fase, quantos dias esse profissional vai executar e o que você vai cobrar nessa coordenação. Entendeu? Como você já é coordenadora pedagógica, você já sabe como funciona. Né? Você tem que delegar as tarefas e você tem que saber cobrar. Né? Tem que chegar lá e saber cobrar. E você sabe, se não tiver uma coordenação pedagógica, um colégio não funciona. Se não tiver uma coordenação numa obra, uma obra não funciona. Uma obra não funciona. Muita gente fala que a obra não acaba, a obra abandona, é porque não tem uma coordenação. Tá bom? Sim. Então, assim, eu espero que nosso primeiro papo tenha ajudado você a ter uma visão geral. Vamos marcar já, agora eu vou ver a sua disposição para que a gente possa marcar. E a gente continua para que a gente monte essa série bonitinha. E vamos dar sequência, vamos montar todo o planejamento para que você realize o seu sonho, tá bom? Sim. Foi Então, muito bom. Gostei muito. Que bom. Então, até o nosso próximo encontro. Vamos deixar marcado, vamos começar pelo WhatsApp, que a gente vai desenvolver isso e até breve, tá bom, querida? Até breve. Um abraço. Só um minuto aqui. Para quem está assistindo essa live, eu peço que se inscreva no canal, curte essa live e já se inscreve para que os próximos vídeos você receba também, tá bom? Um abraço, Rayala, fica na paz e até mais. Até mais. Esse aqui é o terreno. E aqui foi onde nós pensamos fazer a construção da casa. Com 3 metros de distância do muro. 3 metros para cá e 3 metros para cá. Aqui já tem essa parte que é encimentada.